Se você ou alguém que você conhece já terminou um relacionamento ou alguma conexão com alguém por falar que o amor tinha acabado ou que a pessoa não amava mais a outra, então esse episódio é pra você. Por muito tempo eu confundia amor com o que eu sentia. Então se eu sentia muito, eu amava muito. Se eu sentia pouco, eu amava pouco. Até eu me deparar com um versículo específico, no caso um capítulo específico, e perceber que eu nunca tinha amado ninguém de verdade. Eu me chamo Duda, esse é o Devi Podcast, um canal sobre o processo constante de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Porque nunca é tarde demais pra começar e todo dia é uma chance de ser melhor que ontem e tá fazendo um frio de novo gigantesco. Se você não me conhece, meu nome é Duda, se você já me conhece e você já viu o vídeo antigo ou de algum outro lugar, meu nome também é Duda, né, guys? E hoje a gente vai falar sobre amor e por que o sentimento em si, porque a sensação de amar alguém, ela é a parte menos importante do que significa de fato amar. Parece um pouco contraditório se você parar pra analisar o que eu tô falando. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu adoro falar essa frase. Vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Eu gostaria muito de pedir, antes de você começar a ver esse episódio, pra você ficar até o final. Porque eu tenho uma mensagem pra você no final, né? Pra quem tá vendo isso aqui, que é uma mensagem especial. Eu espero que você ouça. Quero muito que você ouça, inclusive. Então vamos lá. Vamos começar. Uma das frases mais conhecidas, uma das coisas mais conhecidas da Bíblia em si é amar ao próximo e amar a Deus, né? Uma coisa que meio que todo mundo tecnicamente ele sabe que é importante, sabe que existe, né? Tá lá em João, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não, calma lá, que eu não tô sabendo ler, tô disléxica. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Show! Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu vou falar demais aqui hoje. Trouxe até minha garrafinha de água. Enfim, isso é muito bonito, de fato, né? Uma mensagem muito bonita e real. Então, assim, ela também é encontrada em outras partes, principalmente do Evangelho. Por exemplo, vamos para Mateus, que Mateus também fala sobre isso que Jesus falou, né? Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Todos os versículos que eu estiver falando aqui, eu vou estar deixando na descrição, também deixei no vídeo passado, se você quiser pesquisar, né, ou ver. Então, assim, é isso. É uma coisa conhecida, né, por todo mundo aí já. Mas qual que é a realidade do amor atual, né, que a gente vê acontecendo com as pessoas ao nosso redor e com nós mesmos que nós fazemos isso? Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes e essa é a primeira delas, que fala sobre a realidade atual do amor. Então, beleza. Você já parou para se perguntar o que de fato é amar alguém? Eu achava que eu sabia, né? Porque até parece uma coisa muito intrínseca do ser humano. A gente ama a nossa família, a gente ama nossos amigos, a gente ama as pessoas próximas a nós. Então a gente ama a nossa vida também, a gente ama nossas coisas. Então, assim, parece uma coisa muito óbvia, né? Se você parar pra ver. Então, tecnicamente, se a gente for por essa linha de pensamento, amar é gostar de alguma coisa, gostar muito de alguma coisa, ser grato por alguma coisa, é ter muita consideração em níveis que até transcendem as palavras, né? Que a gente até se sente tão grato, tão feliz, tão amando as pessoas que a gente não consegue nem externalizar esse nosso sentimento com palavras, né? De tão grande que ele é. Porém, vou dar alguns exemplos desse amor aqui pra nós. Se você manda uma mensagem pra uma pessoa e essa pessoa não instantaneamente responde ou ela demora a responder, você já fica, caraca, por que você tá demorando a responder? Acho que eu vou dar uma cobrada aqui, pô, esqueceu de responder minha mensagem, como é? Você não espera, você cobra. No trânsito, antes do sinal abrir, acabou de abrir, ficou vermelho, 1 milissegundo ali já, pi, 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 um monte de carro buzinando. Cidade grande é assim, BH é assim, São Paulo é assim, muitos lugares são assim, que o pessoal é impaciente, tem uma paciência gigantesca, né? Como a gente bem sabe. Você é gentil com estranhos na rua. Você cumprimenta as pessoas, você é gentil com gente em restaurante, você é simpático com seus vizinhos. Mas quando você chega em casa, você é ríspido com as pessoas que você mais ama. Você não tem cuidado com as palavras, você é curto, você é grosso. Entendeu? Com a pessoa que você ama, que você se relaciona, que está num relacionamento romântico, né, eu digo. Você olha o celular dela escondido pra ver se não tem alguma coisa, né? Porque, pô, no mundo de hoje, né, melhor se prevenir do que remediar. Então, vou dar uma olhada, né? Quem procura, acha, né? Pois é. Você questiona as suas amizades, se elas realmente são as suas amizades, mesmo com
com elas já tendo provado pra você, né, que elas gostam de você, que elas têm apreço por você, mas você continua, caraca, não, tem que ter cuidadoso, né? Hoje o mundo tá complicado hoje, né? E sim, a gente fala que isso é cuidado, mas no fundo, a gente sabe que é mais um negócio de uma insegurança, né? Numa discussão, por exemplo, também, o objetivo geralmente nunca é ganhar, quer dizer, nunca é resolver. Troquei as palavras, troquei as partes. O objetivo nunca é resolver. O assunto é sempre ganhar. É sempre provar que você tá certo e que o outro tá errado. Nunca é sobre chegar no meio termo comum, sobre chegar na verdade. É sempre assim. Às vezes a gente até manipula a verdade para que nossa versão esteja certa, mesmo que não seja verdade. Então, assim, é muito mais sobre orgulho do que sobre querer resolver em si, sobre amar a pessoa. A gente fala as coisas rápido demais para machucar. Exemplo, quando a gente tá numa discussão também, tá? Uma discussão acalorada, a gente fica, caraca, não, mas não sei o que, vai, pô, joga uma bomba. Joga uma coisa que não devia ter jogado. E aí, né, complicado, né? Machuca as pessoas, né? A gente tem que pensar antes de falar. Mas isso acontece muito, a gente explodir, né? Porque o nosso orgulho, ele fala mais alto do que o amor que a gente sente. Quando a gente age por impulso, né? No caso, por exemplo, quando você se diz que você é uma pessoa intensa. Não, mas eu sou intenso, eu sou assim, é o meu jeito. Quem me ama, fica, quem não me ama, vai embora. Não tô obrigando ninguém a ficar, meu jeito é assim. Entendeu? Quando você ajuda alguém, só que você ajuda esperando coisa em troca. Você fala assim, não, é um favor, né? Então você tá me devendo esse favor. Em vez disso, é só ajudar, por ajudar. Porque é bom ajudar os outros, né? Quando você, por exemplo, já tá estressado, já tá nervoso, um prato no lugar errado, um tom de voz diferente, um silêncio numa hora errada, entendeu? Vai acumulando, e pequenas coisinhas, elas já fazem você explodir, fazem você falar antes de pensar, né? Falar coisa que, assim, não deveria falar. Quando você diz, por exemplo, que perdoou uma pessoa, mas você não esquece o que essa pessoa fez pra você. Então, ao invés de você realmente perdoar e esquecer, você fica, não, eu te perdoo, mas beleza. Aí você vai anotando na sua cabeça uma lista gigante de todas as coisas erradas que essa pessoa já fez pra você, de todas as coisas, assim, erros do outro, pra você usar numa hora de uma discussão. Tipo, não, mas você fez isso, não, mas você fez aquilo, mas não sei o que, sei que lá. Entendeu? Quando alguém que te magoou na sua vida, quando alguém te fez mal, entendeu? Quando alguém que gerou alguma consequência ruim, alguma coisa ruim na sua vida, ela sofre, né? Acontece alguma coisa ruim com ela também, você fica, não, mereceu. Não, Deus tá trabalhando. Não, isso aí é karma, tudo que vai e volta. Você fala que você ama os outros, você fala que você ama o próximo, mas mesmo assim você se regozija no sofrimento do outro. Como é o negócio? No primeiro sinal de dificuldade de um relacionamento, seja ele familiar, seja principalmente romântico, né? Geralmente acontece isso. No primeiro sinal de dificuldade, você vai lá e você desiste. Você fala, ah, não, tá muito difícil, não tô feliz, não é isso que eu quero pra minha vida. Então, qualquer coisa hoje em dia é uma justificativa pra você abandonar, pra você não lutar, pra você não insistir. Então, assim, esses exemplos de amor que eu dei aqui agora, que é o que a gente tem hoje em dia, na maioria dos casos, na maioria das vezes, então a gente consegue ligar os pontinhos e ver, caraca, então amor, na verdade, ele é condicional, né? Pelo menos em algum aspecto, ele é condicional, porque a gente só faz alguma coisa esperando outra, a gente guarda rancor, a gente isso, a gente aquilo, né? Enfim, então a gente chega nessa conclusão nesse momento, que o amor, ele é uma coisa condicional. Então vamos continuar aqui. Isso era o que eu também pensava. Obviamente a gente fala assim, não, a gente ama incondicionalmente a nossa família, mas mesmo assim tem horas que a gente trata eles mal, que a gente explode, que a gente não é paciente o suficiente. Enfim, várias coisas. Mas, vamos lá. Pra quem não sabe, 1 Coríntios 13 é escrito pelo apóstolo Paulo, que antes de se converter, ele se chamava Saulo de Tarso. No caso, virou Paulo de Tarso, mas era Saulo de Tarso. Que era um dos maiores perseguidores dos cristãos, né, meus amigos? Assim, ele era um dos líderes de perseguição, assim, contra nós. Então, por que, catapimbas, eu deveria ouvir de amor? Eu deveria ouvir o que é amor de alguém que estava perseguindo, né? De alguém que estava propagando o oposto do amor, que é o ódio. Né? Por quê? Talvez a gente devesse pensar pelo outro lado e achar que é justamente por isso que a gente deveria tanto levar em consideração o que ele fala.
Porque ele não só concordava com a perseguição, ele liderava ela, né? Como eu disse. Então ele prendia homens, mulheres, entrava em casas, destruía igrejas. E um dia, enquanto ele estava indo fazer isso de novo, né? Que ele estava caminhando para uma cidade chamada Damasco, onde ele ia prender mais cristãos, uma luz intensa, estava andando de boa aqui, pá, não sei o que, plum, uma luz intensa derrubou ele no chão, assim. E aí, moto, sempre as motos, né? Sempre as motos. Mas enfim, uma luz intensa derrubou ele no chão e ele ouviu uma voz que era assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que era Jesus. E olha que doideira, né? O próprio Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44, assim: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Então, tipo assim, se você parar pra pensar, Jesus era meio que assim, no caso, Saulo perseguia Jesus, né? Perseguia pessoas que acreditavam em Jesus. Então, ele teria, tecnicamente, todo o direito de falar assim, não, deixa esse cara pra lá. Tá doido? Esse cara me persegue, esse cara deixa viver o caminho dele, deixa ele ir lá, podia, sei lá, tacar uma praga no Paulo, fazer qualquer coisa assim com ele, né? Que ele merecia, entre aspas, assim. Podia ter punido ele, ignorado ele. Mas não, né? Jesus, ele foi até Paulo porque ele amava Paulo, mesmo antes do Paulo saber o que era amar e antes do Paulo amar ele de volta. Desculpa, meu nariz tá meio ruim por causa do frio. Tá muito frio. Continuando. Isso depois que ele caiu no chão, né, e Jesus falou com ele, ele ficou cego por 3 dias, sem comer, sem beber, no escuro, né? E talvez seja isso uma coisa muito simbólica, que um homem, que era ele, que tinha tanta certeza de tudo na opinião dele, né? Tinha tanta certeza do que era certo, do que era errado, que conhecia a lei melhor do que ninguém, ele teve que ficar cego para aprender a enxergar de verdade, né? Olha que reflexão aqui, em Drop the Mic. Enfim, aí tem essa passagem que é sobre Paulo, né? De quando ele volta a enxergar, que foi um cara lá que cuidou dele, que restaurou a visão dele, enfim. Vou ler aqui pra vocês rapidinho. Tá em Atos, capítulo 9, versículo 17 a 18. Que é assim: então, esse nome é complicado. Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Beleza. Quando ele voltou a enxergar, obviamente não foi só a visão dele que foi restaurada, mas assim, no caso a visão física, mas a visão de mundo dele, a visão espiritual dele, a visão emocional dele, sobre tudo, né? Sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o amor, né? Tudo isso. Então, um dos maiores inimigos do cristianismo, que era o Saulo, que se tornou Paulo, foi um dos seus maiores propagadores. Inclusive, ele é uma das minhas figuras favoritas, históricas, assim, da Bíblia e tal. Ele foi realmente... Cara, a vida dele é uma doideira. E tudo que ele escreve na Bíblia é só pedrada atrás de pedrada, entendeu? Coríntios, Romanos... A coisa toda, entendeu? Me esvaiu aqui da minha memória o resto, mas eu sei que eu tô com medo de falar bosta. De falar... Bosta não, né? Bosta é feio de falar. De falar abobrinha. Então, prefiro me abster do meu conhecimento limitado aqui. Mas, enfim. Então, quem escreveu, na minha opinião, as palavras mais bonitas sobre amor, o que é amar de verdade, ele foi transformado pelo amor de Cristo. Né? Como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele vulgo Jesus Christ. Enfim, acabamos essa contextualização sobre a vida de Paulo aqui. Vamos partir para a próxima, que é o que de fato é o amor verdadeiro. Bebam água. Enfim, a passagem de Coríntios, essa que eu vou falar, que é 1 Coríntios capítulo 13, ela é longuinha, tá? Ela é um pouquinho longuinha. Então, eu separei ela em partes. Separei do versículo 1 ao 3, depois do 4 ao 7, depois do 8 ao 13. Então, vamos lá do 1 ao 3. O que ele fala, esse 1 ao 3? Ele fala de que valem as ações que a gente faz no nosso dia a dia para as pessoas ao nosso redor, se elas não tiverem amor. Então, vamos lá. Eu vou ler ela primeiro, depois eu vou passar verso por verso, versículo por versículo. Então, vamos lá. Eu tô arrumando meu cabelo, porque essa coisa de frio aqui
ela bagunça tudo, tá vendo? Por baixo, não sei se dá pra ver, mas fica tudo bagunçado. Aí eu tenho que ficar arrumando, tá vendo? Já caiu o cabelo na minha cara. Enfim, espero que vocês não estejam se importando muito com isso. Vamos lá. Inclusive, eu tô até numa posição diferente, né? Que eu esqueci. Eu tô, tipo, uma pra frente, que geralmente fica aqui, ó. No caso, geralmente, um episódio, tá? Mas, enfim. Não tô nem TikToker hoje, que o TikTok fica gravando com um negócio na mão aqui. Nem tô assim. Tô só deixando paradinho aqui e falando. Mas, enfim. Começando. Ainda que eu fale a língua dos homens... Não. Tô disléxica, gente. Desculpa. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Canetou, galera, canetou. Então vamos lá. Primeira parte. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como cimbalo que retine. O que ele está querendo dizer quando ele fala isso? Ele começa falando sobre um dos maiores dons que Deus nos deu, que é a fala, que é com ela que a gente propaga o evangelho, né, na maioria das vezes, né? Conversando com as pessoas, falando com as pessoas. E ele está comparando as nossas falas vazias com bronze que soa e cimbalo que retine. O que significa isso? Esses eram instrumentos que eram usados em rituais, festas pagãs? Festas e rituais pagãos. Troquei a ordem ali, desculpa. Pelos romanos e gregos, né? Então, assim, eles faziam muito barulho, entendeu? Chamava atenção. Prou, prou, prou. Fazia muito barulho, até bonito, né? Se for parar pra analisar ali. Não sei qual que é o som, mas deve ser, entendeu? Porque usado em festa, deve ser bonito. Mas, enfim, eles eram loucos por dentro. Eles chamavam muita atenção, mas não tinha nada ali dentro, né, guys? Que é basicamente assim como ele tá comparando a gente. Então a gente pode falar as coisas mais lindas do mundo, a gente pode profetizar as coisas mais bonitas que tem, a gente pode, assim, falar com eloquência, pode pregar, pode ensinar os outros, entendeu? Mas se não tiver amor no que a gente tá passando ali, se a gente realmente não quiser ajudar o próximo, se a gente não quiser amar o nosso próximo, então não vale de nada o que nós estamos falando. Não adianta eu estar falando as coisas bonitas ali, que nem eu tô falando aqui agora, por exemplo, tô gravando o vídeo inteiro aqui. Não adianta, eu tô falando isso aqui pra quê? Por mim? Porque eu quero que esse vídeo tenha muitas views, eu quero me glorificar com esse vídeo? Não, eu tô falando esse vídeo, tô falando isso aqui pra vocês porque eu quero passar isso aqui que eu tô falando, entendeu? Porque eu amo vocês também, assim. Se você tá vendo esse vídeo, eu te amo, tá? Você é, tipo assim, muito legal. Não te conheço, mas eu te amo também. E Deus te ama também, muito mais. Mas, enfim, não passa de ruído, né? Se não tiver amor o que a gente tá falando. Próximo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Drop the mic de novo. Enfim, agora ele passa de falar das nossas falas e ele fala pro dom espiritual, né? Pra nossa fé, pra habilidade de conseguir profetizar as coisas que, caraca, tá? Quem consegue profetizar as coisas aí, cê é louco. Eu admiro vocês, entendeu? Eu admiro quem consegue fazer isso. E a maioria das pessoas que são cristãs também admiram, né? Porque, pô, você sente que a pessoa é especial, que ela é iluminada, que ela é, tipo assim, uou, que ela é santa. Então, escolhida, né? Aí você fica, tipo, fica impressionado. Mas ele diz que não adianta. Você pode fazer todas essas coisas, galera. Você pode fazer tudo isso aí, que se você não estiver amando o seu próximo e amando a Deus do jeito que tem que amar, não vai valer de o quê? Completa a frase. Nada. Você é muito inteligente, não tem como. Você sabe demais. Não precisa nem estar gravando isso aqui, você já sabe tudo que eu tô falando. Mas enfim, não é tipo, poderia ser melhor. Não é tipo, serei menos. É tipo, literalmente nada. 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 Então, assim, o dom que algumas pessoas podem ter aí, sem o amor, ele é vaidade, né? Então, assim, o dom que vocês têm, por exemplo, vamos falar de cantar, de dons musicais. A pessoa pode saber cantar lindamente. Ela pode cantar um louvor assim de uma maneira maravilhosa. Mas ela pode estar cantando só por cantar, né? Ela pode não estar sentindo nada ali. Pode estar fazendo as harmonias, pode estar cantando a letra, pode estar tocando não sei o quê.
E ela pode estar com um sentimento completamente neutro dentro dela, pode estar completamente apática ao que ela tá fazendo. Isso de vale de quê? Eita, de nada, né? Vale de nada. O conhecimento também, sem o amor, é o quê? Arrogância. Se eu tô passando conhecimento, se eu sou inteligente, se eu sei física quântica aqui, eu tô passando esse conhecimento da física quântica pra você, só pra provar que eu sou inteligente, não porque eu quero que você aprenda de verdade, eu sou gay, eu sou arrogante, né, galera? Só quero provar que eu sou melhor que você, como assim? Que eu sei mais? Qual que é o ponto? Qual que é o negócio? Não sei, né? Fé sem amor, ela é performance, né, galerinha? Vou até citar um coisa aqui, que Jesus critica isso bastante, em um versículo que assusta uma galera, inclusive eu me assustava bastante, que é Mateus 7, capítulo 7, versículo 22 a 23, que é assim, ó, vou ler aqui. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Já fica tenso o clima, né? Fica tenso o clima. E ele está se referindo a pessoas que, quando ele fala isso, não são pessoas que são ateus, não são pessoas que não acreditam nele, não são pessoas indiferentes. São próprios líderes religiosos, né? Ele da época, né? Porque olhando de fora, pra ele, você falava, caraca, esse cara aí, ele sabe muito, pô, ele estuda a Bíblia, ele fala de religião, não sei o quê, papapá, pipipi. Esse cara aí tá salvo, hein? Esse cara aí já tá com a passagem garantida pro céu já. Então, quando você olha por fora, você não consegue distinguir uma pessoa que é religiosa, que realmente ama o próximo, de uma pessoa que nem esses caras, que, tipo assim, falavam demais, tinham muito conhecimento, mas eram arrogantes e eram ignorantes, entendeu? Nesse quesito. Então, assim, o que importa não é o seu desempenho visível, né, as coisas que você faz, mas sim o sentimento pelo qual você é movido a fazer as coisas que você faz, entendeu? O relacionamento, o amor de fato. Porque Deus é amor e Jesus também é amor. Ó, 1 João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Que lindo isso, gente. Que bonito isso. Continuando pro próximo pedaço. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Teve uma época na internet, não lembro quando, deve ser 2016, 17, alguma coisa assim, não sei, que tava uma onda, gente, não lembro o que era essa onda, do povo assim, eu não tô conseguindo arrumar meu cabelo, não tô conseguindo, e tá me irritando. Mas calma, né? Tem que pedir paciência, tem que pedir paz pra Deus, né? Porque pelo menos eu tenho blusa de frio, né? Pelo menos eu tenho essas coisas que tem gente na rua que não tem. Imagina quem tá na rua sofrendo com esse frio agora, que não tem isso aqui, e eu reclamando do meu cabelo. Nada a ver, né? Já até me corrigi aqui já, desculpa, galera. Mas enfim, quantas vezes a gente não viu na rede social, não sei o quê, pessoas fazendo coisas puramente por engajamento? Todo dia, né? Basicamente todo dia. Mas o que eu tava falando era que teve uma época que muita gente começou a gravar, não sei porquê, um monte de vídeo de dando comida pra morador de rua, ajudando morador de rua, tipo assim, mas é que eu não tô entendendo por que você tá fazendo isso, porque a pessoa vinha assim, ó, finge que aqui, ó, é o negócio, galera, tô aqui com um morador de rua, tô ajudando ele, galera, aqui, ó, comida aqui na cara do morador de rua, tipo, o que é isso que eu não tô compreendendo, o que você tá fazendo? Você tá ajudando? Não parece muito, mas enfim, ela tava fazendo aquilo ali claramente pelo engajamento dela e não porque ela realmente queria ajudar o morador de rua, entendeu? Não era do coração dela. É porque ela viu, caraca, esse conteúdo que esse povo tá fazendo aí de ajudar o morador de rua tá estourado, hein? Pô, isso aí tá dando lucro. Então eu vou fazer também. E era por isso que ela fazia, entendeu? Pra mostrar que ela era boa, que ela era, caraca, eu ajudo as pessoas. Mas dentro dela não tinha amor, não tinha eu realmente quero ajudar. Não. Susto, achei que tinha alguém ali de novo. Não, era tipo assim, viu engajamento. E é isso. E não que a ação que a pessoa realmente fez seja inútil. Porque, por exemplo, algum morador de rua pode ter comido naquele dia por causa dessa ação dessa pessoa. Então, assim, não é que a ação dela seja inútil, mas é que, tipo assim, o resultado espiritual da parada é inútil. Porque a pessoa não fez porque ela quis. Ela fez porque ela viu, né, pelo engajamento, ela não fez pelo amor ao próximo. Então é isso.
frio. Ela pensa nela antes de pensar no outro. É isso, né, galera? Então, as suas atitudes, as suas ações que você faz, se você faz elas com o pensamento de não ser amar ao próximo, se você ajuda querendo alguma coisa em troca, se você, né, fala em vão, você não sente o que você fala, todas essas coisas aí, segundo o nosso amigo Paulo, e eu acredito também, que ela não vale nada. Não é menos, não é, sabe, não é um pouquinho menos, não é quase lá, é nada mesmo, tipo zero. Então agora a gente vai pra passagem que eu amo de paixão, que é do 4 ao 7, que é o que é o amor. O que é o amor, amigos? Vamos lá. Vou ler aqui pra vocês. O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde com ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que coisa linda, gente. Eu me emociono com essa parte, hein? Eu fico maluca aqui, hein? Já me exalto já. Porque é lindo. Vai falar que isso aqui não é a coisa mais linda que você já viu no seu dia? Não tem como. Pra mim não tem como. Só essa última parte, só esse 7, que é tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Canetou. Aí sabe aquela imagem do cara escrevendo, pegando fogo? Paulo. É o Paulo escrevendo isso aqui. Não tem como, é o Paulo. Então vamos dar exemplos e falar sobre cada parte do que ele disse. Só um momento. Tem um cara no TikTok que fala que você não pode fazer isso. Que tem mais de 18 anos não pode fazer depois que toma água. Então vocês fiquem espertos. Brincadeira, tá óbvio. Mas enfim, vamos lá. O amor é paciente. Uma das minhas histórias favoritas sobre paciência na Bíblia é Gênesis 29, que é o quê? Jacó e Raquel. Gente, é muito bonito. O cara amava tanto ela que ele trabalhou 7 anos pra ter ela. 7 anos, galera. E aí ele foi enganado, não conseguiu ter a Raquel, trabalhou mais 7 anos. Ele ficou 14 anos. E sabe o que é mais bonito? Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E esses lhe pareceram poucos dias pelo tanto que ele a amava. O cara ficou 14 anos atrás dela. E lhe pareceram poucos dias. Também arrepio. Vocês não estão vendo, eu tô arrepiada aqui embaixo. Porque não tem como. Vai falar que isso não é a coisa mais linda que você já viu na sua vida. Que amor é esse? Que paciência é essa? É uma paciência movida por amor, entendeu? Não resignação. É uma coisa, é uma escolha. Ele falou, eu vou trabalhar, eu vou escolher amar essa mulher todo dia por 14 anos até eu conseguir ter ela. Tipo assim, isso é lindo, gente, isso é lindo. Tipo assim, você ter paciência é uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho alguns exemplos aqui do que não é isso, do que vai contra isso, que é quando você quer que as pessoas mudem no seu ritmo e não no ritmo delas, quando você ama, mas você ama com prazo, por exemplo, já dei chance demais, não sei o que, sei o que lá, tá demorando demais. Quando você perde a paciência justamente com a pessoa que você mais ama, quando você larga a mão, entendeu? Quando você desiste. Isso não é amor, né, galera? Porque o amor, ele é paciente. Isso significa que o amor, ele aguenta todo o tempo que for necessário. Ele aguenta a transformação do outro, entendeu? Ele aguenta o tempo do outro, galera. Sem esperar, sem transformar essa esperança em cobrança. Gente, mas Paulo canetou do nível. Eu vou ficar falando isso aqui toda hora porque eu não aguento, entendeu? Isso é lindo. Pra mim, isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas de todas. Peraí que eu tenho que só responder uma mensagem que minha mãe tá perguntando se eu tô bem, que eu já tô aqui faz 40 anos. Vou falar, sim, mãe. É isso, galera. Respondam um ensinamento pra vocês. Respondam as suas mães nos WhatsApps das vidas. Né? Ou qualquer for a rede social que você use aí pra você comunicar. SMS, pode ser ligação, pode ser também. Ai, meu ouvido. Doeu meu ouvido. Nada a ver. Desculpa, galera. Tangenciei o negócio completamente. Perdão.
é benigno, vulgo é bondoso, né? Em João, capítulo 8, do 1 a 11, é a história de Jesus e da mulher adúltera, né? Que todo mundo falou assim, apedreja essa mulher aí. Jesus falou, ei, vamos botar a mãozinha na consciência? Vamos botar a mãozinha na consciência? Que quem não pecou aqui taca a primeira pedra nela. Então, exceto eu. Fala alguém aí na Bíblia que pecou já, que nunca pecou, exceto eu. Fala aí, duvido. Eu duvido. Foi basicamente isso que Jesus falou. E ninguém atirou, até porque não existe, né? Até porque todo mundo já pecou. Então, assim, quando você é educado com seu vizinho, com seu chefe, com as pessoas ao seu redor, mas quando você chega em casa, você joga o resto da sua simpatia no lixo, né? Você fica sendo simpático o dia inteiro, vai baixando o nível de simpaticismo aqui que você tem, aí você chega em casa, você joga fora, né? Você é descuidado com as palavras, você é ríspido, né? Você guarda a sua melhor versão pro mundo lá de fora, mas você não guarda a melhor versão sua, que é pras pessoas que você diz que você mais ama. Então, assim, vamos botar a mãozinha na consciência também. Você faz um favor pra uma pessoa, mas você espera alguma coisa em troca, né? Você pede um favor, né? Você cobra o favor. Olha que loucura cobrar favor. Doideira isso. Quando você fala também a verdade sem pensar. Por exemplo, você tá numa discussão com alguém que você ama, alguma coisa assim. Ao invés de você... Não, deixa eu me voltar aqui para não falar besteira, não se explode. E aí você fala a verdade, isso aqui é grosseria, entendeu? Às vezes a gente tem... Basicamente isso aqui é que a gente tem que ter mais cuidado com quem a gente ama. A gente tem que ser mais bondoso com quem a gente ama, né? Não só para as pessoas aleatórias da vida aí. Então, basicamente é isso. É você cuidar das pessoas. Não porque você é obrigado, obviamente. Tipo assim, não. Chegar em casa aqui agora eu vou ter que... Não, que dificuldade. Meu Deus, vou ter que tratar minha mãe bem. Não acredito. Não. Difícil, coisa difícil. Não é sobre isso, entendeu? É sobre você tratar a pessoa bem porque você se importa. Entendeu? É sobre você tentar não reclamar demais. É sobre tentar fazer boas ações. Mesmo que sair um pouco do seu caminho ali para fazer uma coisa boa, uma coisa que não é do seu próprio interesse. Exemplo que eu fiz hoje. Minha mãe pediu assim, Duda, vamos me ajudar a tirar as coisas do carro? Você acha que eu queria falar o quê? Eu, com morrendo de dor de cabeça, querendo ir para casa, querendo ler o roteiro desse vídeo, querendo gravar já. Falei o quê? Falei sim, né? Por quê? Porque eu queria ajudar minha mãe. Não foi tipo, não, tenho que ajudar minha mãe agora. Não, porque, nossa, minha mãe cuida tanto de mim, isso é uma coisa tão boba, tão fácil. Então vou fazer, né? Porque eu amo a minha mãe. Então, assim, é se importar com os outros, né, galera? Pensar antes de falar. Não tô dando sermão em ninguém aqui não, tá? Só pra deixar claro. É porque eu tô me cobrando um pouco nisso, porque às vezes eu sou meio raivosa. Então, assim, estão gritando aqui, hein? Quem é Dani, hein? Estão gritando, Dani, quem é Dani? Não sei. Enfim. Eu vou ler o que tá escrito aqui, tá? No meu roteirinho, porque tá bonitinho. O amor é benigno. Significa que o amor trata as pessoas com cuidado. Não porque é obrigado, mas porque se importa. Drop the mic. Que frio. Aí tem o próximo aqui, que é não arde em ciúmes. Esse é um exemplo maravilhoso na Bíblia, assim, que eu acho, assim, muito, muito bom. Que é o quê? Que é Jonatas e Davi. Que basicamente era o quê? Jonatas era o filho de Saul, né? Então ele era herdeiro legítimo do trono. Por sangue, por tradição, por direito, por tudo, assim, o trono ia ser dele se não tivesse Davi. Só que aí Deus falou assim, então, Jonatas, acabou que não vai ser mais você, né? Vai ser o meu amigo aqui, Davi. E o Jonatas podia ter feito o quê? Oxi, tá maluco? Tá doido? O trono é meu, eu sou filho do rei, entendeu? Eu tenho todo o direito do mundo aqui de ser rebelde e de ficar com raiva, de me revoltar com isso aí, né? Com Davi. Mas não, o Jonatas, ele amou o Davi, né? Ele não tinha rivalidade, não tinha ciúme. Inclusive, eles viraram best friends, eles eram besties, galera. Jonatas, inclusive, defendeu Davi do Saul, que era o próprio pai dele. Ajudou Davi, né, várias vezes aí, do pai dele, que queria matar Davi. Enfim. Então, quando você fica mal com alguém que você ama, que ela conquistou alguma coisa que você queria, quando você não consegue celebrar uma conquista de alguém, porque você tá se comparando, tipo, caraca, aquela pessoa, ele conseguiu um carro, hein? Aquela pessoa tem 20 anos, já tem casa própria. Como é que é o negócio? Como assim? Não entendi, não. Tipo assim, quando você faz isso não é amor, né? Porque você não consegue aceitar
você tá com ciúme da conquista do outro. Quando você ama alguém, mas com uma condição, né? Desde que o outro não cresça mais do que você. Quando você fica desconfortável também, questão de relacionamento aqui. Quando você fica desconfortável quando o seu namorado, sua namorada, ou o que for aí, sai com os amigos, talvez que você não conheça. Quando ri de uma mensagem, quando curte uma foto no Instagram. Gente, óbvio que tem limites pro que eu tô falando aqui, tá? Tô falando do jeito mais básico possível. Porque óbvio que se a pessoa não passar confiança pra você, alguma coisa aí tem. Mas eu tô falando de coisas assim que geralmente geram inseguranças nos relacionamentos, mas que às vezes não significam nada. Então isso não é amor, sabe? Tudo que eu falei aí. Porque o amor, ele torce pelo outro sem medo. Ele quer ver o bem do outro. Ele quer que o outro, tipo assim, se eleve. E o amor verdadeiro, com isso, ele não prende, ele não quer prender a pessoa, ele liberta, entendeu? Então, tipo assim, você não ter ciúmes dentro de você, tanto de conquista quanto de relação, ele liberta. Porque você consegue viver a vida muito mais leve, você consegue ser muito mais feliz pelos outros, pelas pessoas que estão do seu lado, né? Tem uma outra passagem, que é de João Batista e Jesus, que é muito louco, porque João Batista, ele tava no auge, né, do seu negócio lá. Aí veio Jesus e o povo parou de ir pra João Batista. Aí veio o pessoal e falou: ô, João Batista, que isso, mano? O cara ali tá roubando todo mundo que você tava batizando, que você tava falando coisa. Você não tá bravo? Como é que é o negócio? Ele falou: não, porque é necessário que ele se eleve e eu diminua. Acho que é um negócio assim, né? Tipo assim, isso é uma ótima coisa que eu deveria ter botado aqui também. Que o cara, ele falou assim: nossa, não, ele tá se dando bem e é isso que é isso que é bom, é isso que tem que ser. Próximo. Não se ufana, não se ensoberbece. Vamos só dar um contexto. O que significa ufanar, né? Vou ler como é o negócio? A definição que tá aqui. Ufanar. Se gabar, se vangloriar, ficar se exibindo pelo que fez ou pelo que tem. É aquela pessoa, né, por exemplo, que fez uma coisa boa e ela não consegue guardar pra si a coisa boa que ela fez. Ela fala: não, você viu que eu fiz isso? Não, mas você viu que eu fiz aquilo ali? Não, mas eu fiz você não viu o que eu fiz, né? Pois é isso que significa uma pessoa ufanar. Soberba, no caso, a palavra que tá escrita é ensoberbece, mas aí soberbece vem de soberbo, então ser soberbo, basicamente, né? Então, assim, definição de soberbo, pra quem não sabe também. Arrogância, se achar superior aos outros, olhar para baixo para quem está ao seu redor. É você se achar melhor que o outro, né? Não, mas eu sou superior. Não, mas é aquela pessoa ali, pelo amor de Deus, né? É você agir como se você fosse melhor. Pensar e agir, né? Então, assim, um bom exemplo disso que eu acho muito legal é João capítulo 13, do versículo 12 ao 15, que é a história de Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, vou só ler ela aqui rapidinho, ó. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Pensa nessa imagem. O Filho de Deus, entendeu? O mais lavando o pé dos outros. Os outros que tinham que lavar o pé dele, né? Você não é basicamente isso que ele tá meio que falando? Tipo assim, se eu, que sou ali, ó, o mais, tô lavando o pé do Cês, que eu tecnicamente, tipo assim, ele tá falando que ele tá acima de todo mundo ali. Porque ele tá mesmo, né? Ele é o mais. O Filho de Deus. Tá lavando os pés dos seguidores dele. Os seguidores dele, que são muito menores do que ele, também devem lavar os pés das outras pessoas. Enfim, é isso que ele tá falando. Pra gente não se achar melhor que ninguém, né? A gente não se ensoberbecer. Como é? Não se ufanar e não se ensoberbecer. É isso que ele tá falando pra nós. Então, assim, quando você faz uma coisa boa e você precisa que todo mundo fique sabendo dessa coisa boa que você fez, quando você conta uma história que você nunca tá errado, que é uma coisa que muita gente faz, que omite as partes da história onde ela fez abobrinhas, né? Como que você nunca falha, você nunca erra, você é o maioral de todos. Quando você entra num ambiente e você age como se você fosse dono do lugar ali, como se fosse a pessoa mais importante, quando você não consegue pedir desculpa numa discussão, quando você sabe que você tá errado, você fez bosta. E se mesmo assim você não consegue, você tem um ego ali dentro de você que não te deixa pedir desculpa, isso não é amor. Né? Porque o amor não se ufana e não se ensoberbece.
lê aqui que tá escrito. Significa que o amor não precisa viver de palco e nem em um pedestal. É isso, amigos. Próximo. Não se conduz inconvenientemente. Mateus 27 é um exemplo que eu dei aqui, que é Jesus no julgamento dele. Cara, eu acho, assim, o julgamento de Jesus uma das partes mais fascinantes de toda a história dele, assim. Inclusive, eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso, que a minha parte era explicar toda essa parte da crucificação de Jesus e do julgamento dele. Então, assim, eu sou... Como fala? Quando a pessoa é... Não sei o que é pra falar? Culpada pra falar? Eu sou... Não sei, se você sabe, deixa nos comentários aí, porque eu esqueci aqui a frase. Suspeita! Obrigado, Deus, suspeita. Eu sou suspeita pra falar dessa parte. Lembrei. Obrigada aí, você que falou. Veio aqui, tá? Foi aqui, ó. Enfim, vou ler aqui. Basicamente, Jesus, diante do Pôncio Pilatos, que estava julgando ele, ele podia ter falado assim: você tá doido, meu filho? Eu sou filho de Deus. Igual o mineiro fala, eu sou filho de Deus. Entendeu? Ele podia ter se descontrolado, podia ter explodido, né? Enfim, ele podia ter feito muita coisa. Ele estava sendo julgado injustamente, de maneiras injustas, inclusive, tá? Que um dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso, que é a quantidade de maneiras em que o julgamento de Jesus foi feito de forma errada. Então, assim, é uma parte que me interessa bastante. Então, basicamente, é o quê? Jesus, ele amava todo mundo ali, incluindo Pôncio Pilatos, né? Todo mundo ali, Jesus amava todo mundo, né, galera? Então, assim, o amor, ele não precisa se provar. Ele não age por impulso, ele não explode, ele não perde a dignidade. Mesmo quando tudo ao redor parece injusto, né, que no caso era o caso de Jesus, ele ainda se manteve calmo, se manteve sereno, se manteve na paz de Deus ali. Então, assim, quando você fala o que você não devia, na frente de quem você não devia, quando você responde no calor do momento e na raiva, sem pensar nas consequências que aquilo vai ter pra você, quando você usa uma verdade como uma arma contra alguém, por exemplo, tá numa discussão, tá conversando com alguém, ou tá só numa discussão acolorada, ou numa discussão normal, e você, joga bomba, você usando uma verdade, uma coisa que aconteceu com a pessoa contra ela mesma, isso é paia demais, galera, isso é paia demais. Então isso não é amor, né? Porque o amor é saber quando falar, é saber quando ficar calado, é saber quando agir, como agir em cada situação. Não é ser impulsivo, não é ser explosivo, não é ser inconveniente, entendeu? Então é isso também que o amor é. Não procura os seus interesses. Isso aqui é bonito, hein? Porque essa história que eu peguei pra exemplificar aqui, ela é bonita de um grau. Que é Ruth e Noemi, né, guys? Que é basicamente assim, a Noemi tinha perdido tudo, né? Os 2 filhos, tinha perdido o marido. Então ela falou assim para as sogras dela: cara, vocês podem ir lá voltar para suas famílias, que eu tô aqui no fundo do poço, né? Eu tô numa situação que eu não vou ter como ajudar vocês, não vou ter como garantir um futuro para vocês. Não tô conseguindo prover nada, não. E aí uma das noras foi, eu esqueço as palavras. Uma das noras foi, e a Ruth falou uma coisa muito bonita, que é: onde tu morreres, morrerei eu. Drop the mic. Drop the mic. Que coisa bonita, gente. Isso é lindo. Então ela não tinha interesse. Ela estava ali porque ela amava. Entendeu? A Noemi. É Noemi, né? É Noemi. Noemi ou Noemi que vocês falam? Não sei. Fala Noemi. Então ela não estava esperando nada em troca. Ela não tinha interesse em ficar ali, até porque não tinha nada pra ela. Então ela estava ali porque ela realmente amava ela. E, tipo assim, isso é lindo. Isso é muito bonito, gente. Tipo assim, os exemplos de amor que a Bíblia nos dá, que são literalmente essas coisas que Paulo tá falando, todos eles são muito, muito bonitos, cara. Tipo assim, eu fico sentida, real, quando eu leio essas coisas, quando eu vou estudar essas coisas pra pegar aqui pra falar. Eu fico, caraca, mas a Bíblia é muito bacana, velho. É muito legal. Então, assim, quando você ajuda alguém, esperando que isso um dia volte pra você, né? E quando não volta, talvez vira uma mágoazinha ali. Quando você faz uma coisa pro outro, mas no fundo você tá fazendo não pelo outro, mas pela sensação boa que dá ajudar alguém. Tipo assim, caraca, não, eu fiz minha parte aqui, ajudei, sou foda. Opa, sou daorinha demais. E aí você vai lá e começa a contar pros outros, né? Você fala assim, caraca, você viu que eu fiz aquilo ali? Você fica se gabando, não pode, não se gabe. Já vimos, não se gabe. Quando você ama, né? Mas você ama, tipo,
guardando as coisas, tipo assim, essa pessoa fez isso, fez aquilo pra mim. Tá, mas isso aqui. Você fica guardando na sua cabeça como se fosse uma balança, né? A quantidade de coisas boas que ela fez e a quantidade de coisas que ela deixou de fazer. E não é assim que funciona, né, o amor. Quando você coloca as condições em cima dos outros sem perceber, né? Tipo assim, eu faço isso aqui, mas você precisa fazer aquilo ali. Não, se eu fizer, você vai fazer aquilo ali. Tipo assim, uma troca que não deveria existir, porque não é troca. O amor você só dá, você não pensa em receber de volta. Você dá sem, literalmente, sem procurar os seus próprios interesses. Então, assim, você dá sem receber, porque fazer o bem é de graça, né, galera? E o sentimento bom que te deixa, ele é de graça, mas você não precisa ficar contando pros outros, né? Você não precisa fazer também pelo sentimento bom. Você faz pelo ajudar o próximo, né? Então é isso, o amor, ele não procura um pagamento de nada que ele fez, ele dá sem receber. Frio. Próxima parte, que não se exaspera. Meu cabelo. Que não se exaspera. Essa história aqui é doideira. Basicamente, a história de Moisés no deserto. Cara, Moisés, ele passou um tempasso liderando um povo, que era um povo que reclamava de tudo, que se rebelava com tudo. Que eu não consigo compreender como é que Moisés abre o Mar Vermelho, passa o povo, entendeu? E aí o povo começa a se rebelar, a reclamar. Não consigo compreender. Realmente, ele aguentou muito e ainda foi simpático, literalmente, tá? Ele aguentou muito e foi simpático. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, em um momento, o povo estava lá reclamando de Moisés, reclamando, esse deserto aqui, não aguento mais ficar no deserto. Moisés ficou brabo, Moisés ficou exaltado, se exasperou, nosso amigo Moisés. E acabou fazendo uma coisa que Deus não gostou. E por isso, Deus falou, ah é? Ah é? Não, calma lá que eu vou ler. Números. Capítulo 20, versículo 8. É porque eu sempre confundo os números. Literalmente os números. Aí eu tenho que sempre pensar capítulo, versículo, tem que pensar. Então, mas é capítulo 20, versículo 8. Toma a vara. Calma. Toma a vara. Deus falou para Moisés, né? Caraca, eu não consigo ler, tô muito disléxico. Toma a vara e reúne a congregação. Tu e Arão, teu irmão. E falai a penha diante dos seus olhos, e dará a sua água. Não, e ela dará a sua água. Assim lhes tirarás água da penha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Penha vulgo pedra. Aí, literalmente, 2 versículos depois, diz assim: ajuntados que foram Moisés e Arão e o povo diante da penha, disse-lhes Moisés: ouve agora, rebeldes, tiraremos água para vós desta penha? Então levantou Moisés a mão e feriu a penha com sua vara 2 vezes. Saíram muitas águas, e a congregação bebeu, como também os seus animais. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, Jesus falou o que pra ele? Jesus falou, fala com a pedra. Ele falou, fez o quê? Pau na pedra 2 vezes, pau na pedra. Bateu na pedra. Ficou brabo com a pedra, com o povo, né? E descontou na pedra. Aí Jesus falou assim, Deus falou assim, oi? Como assim? Não era isso que eu pedi. Não acabou que não foi isso que eu tinha, né, pedido pra você fazer, não. Então sabe o que vai acontecer agora? Não vai mais ver a Terra Prometida, tá? Vaza, rala, que você não vai ver. Ficou 40 anos lá. Então foi isso. Um momento de exasperação custou Moisés, né, a entrada dele na Terra Prometida, galera. Então não se exaspere. Tente não se exasperar, né, pelo menos. Porque eu tô falando isso aqui, mas eu que falo essas coisas que tem que ouvir, tá? Tô falando isso aqui, acho que né? Eu que tenho que ouvir essas coisas. Enfim. Então, basicamente, quando você guarda tudo e vai empilhando uma coisa atrás da outra, e chega um momento que qualquer coisinha, já faz com que você estoure, né? Que você solte tudo que estava guardado ali, não é amor, né? Quando você responde no calor do momento, quando você tem um gatilho com quem você ama, quando você amava, tipo assim, você tá conversando ali, pá, normal, a pessoa faz uma coisa que te tira do sério, que você começa a, tipo assim, jogar tudo em cima da pessoa, ficar com raiva, explodir, e os caramboles a 4, né? Isso não é amor. Pois é. E eu vou ler o que está escrito aqui sobre o que é amor nesse contexto.
O amor não se exaspera significa que o amor respira antes de reagir, porque palavras ditas na raiva constroem paredes que o arrependimento demora muito para derrubar. Vai falar que isso não é filosófico? Vai falar que não sei falar também. Fica aí. Acho que vocês entenderam o que eu quis falar. Próximo. Não se ressente do mal. Tem muitos exemplos para isso de não se ressente do mal na Bíblia, né? Mas eu peguei um aqui que eu gosto muito, que é de José. Basicamente, José, a história de José, para você que não conhece, os irmãos dele tinham muitos ciúmes dele com o pai. Então, assim, em determinado momento, ele foi vendido pelos irmãos como um escravo. E foi para longe da família, foi parar lá no Egito, ficou preso no Egito, deu uma rolê, entendeu? Só que aí, em determinado momento também, ele virou governador do Egito. E nesse momento que ele virou governador do Egito, apareceram seus irmãos e falaram: caramba, mano, nós tá precisando de comida, nós tá precisando de coisa aqui. Enfim, a história de de José é muito legal. Se vocês quiserem também que eu fale sobre ela um dia, eu gosto bastante. Eu assisti a minissérie, não, a grande série da Record. Dessas séries bíblicas, eu vi todas, praticamente todas. Eu acho que eu não vi, tipo, 2, que é as mais recentes. Mas, enfim, ele tinha tudo para se vingar dos irmãos dele quando eles voltaram pedindo ajuda para José, mas ele falou, ele não se vingou, né? Ele falou o quê? E José chorou, os abraçou e disse: não fostes vós que me vendestes, mas Deus. Então ele reconheceu naquele momento que tudo que ele passou pelos irmãos, que os irmãos terem vendido ele, ter sido preso, e os cambal que aconteceu com ele, tinha que ter acontecido, entendeu? Eram os planos de Deus para ele, que eram muito maiores. Então, assim, ele não se ressentiu nem um pouco do mal que os irmãos fizeram para ele, o que é muito bonito. Não tinha ressentimento, né? Não guardou nada. Só tinha amor pelos irmãos dele, pela família dele e pelo que Deus fez na vida dele também. Então, assim, quando você perdoa, quando você diz que você perdoa alguém, mas você não esquece, quando mesmo você dizendo que você perdoou, o seu tom de voz muda, o seu jeito muda, o seu olhar muda para essa pessoa, isso não é perdão de verdade, porque por isso que é tão difícil perdoar as pessoas, porque a gente acha que perdoar não tem nada a ver com esquecer. Tem uma passagem na Bíblia, não lembro qual que é, mas ela é ótima, que é assim, que fala que Deus não se lembra das suas transgressões, né, dos seus pecados, das coisas assim. Por quê? Fala que quando você se arrepende, quando você pede perdão a Deus mesmo, ele não se lembra dos seus pecados. O que isso significa? Não é que Deus, onipresente, onisciente, onipotente, não vai realmente se lembrar dos seus pecados, mas é que ele não vai usar eles contra você. Então ele não vai te julgar baseados nele, porque ele te perdoou. Você pediu perdão e ele te perdoou. Então, você perdoar também é você esquecer, você seguir por cima do que essa pessoa fez pra você, ou qualquer outra coisa. Tem alguém gritando ali, eu espero que não esteja pegando no microfone. Enfim. Então, o amor não se ressente do mal, né? Significa que o amor perdoa de verdade e não guarda o erro do outro. Continuando. Não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Essa parte aqui, o exemplo que eu peguei foi do João Batista com Herodes, que é bem no comecinho, assim, Na real, não sei se é bem no comecinho. Na real, tá escrito aqui, Mateus 14, mas por algum motivo na minha cabeça eu lembro de ler isso muito cedo. Muito em Mateus. Acho que eu tava lendo muito rápido, pá. Desculpa, galera, esse vídeo tá gigantesco. Mas tudo bem. Se você não quiser ver tudo hoje, termina depois. Enfim, mas basicamente, qual que é a história? Herodes, ele estava vivendo em pecado publicamente. O que era esse pecado? Ele pegou a mulher do irmão dele, do meio-irmão dele, que estava vivo ainda, para ser esposa dele. Então, basicamente, a mulher que ele se casou, que é Herodias, olha que loucura. Um cara chama Herodes e ela chama Herodias. Enfim, ela deixou Filipe para casar com Herodes, e o Herodes deixou a esposa dele, que ele tinha, para casar com Herodias. Então, assim, situação complicada, né? Todo mundo sabia disso, todo mundo viu o que estava acontecendo, mas ninguém falava nada. Ninguém falava assim: ei, galerinha, vamos botar uma na consciência, que isso é errado. Só João Batista. Mas ele não falava porque... Ele não quis falar porque era fácil, nem porque era seguro, principalmente, porque ele sabia que ele ia de arrastar se ele falasse isso. Mas o amor que ele tinha pela verdade era muito maior do que o medo das consequências. Então ele foi lá, falou, foi preso e morreu. Mas ele se regozijou com a verdade, mesmo sabendo o preço, né, que ele pagou por isso. Que ele ia pagar por isso. Porque era o certo.
Então, quando você fica em silêncio, quando você vê alguma coisa errada acontecendo, quando você apoia uma mentira, quando ela te beneficia, ou quando você torce pelo erro do outro ou pelo sofrimento do outro só pra provar que você estava certo, isso não é amor, né? Porque o amor ele não comemora a queda das pessoas, né? Ele fica feliz no que é correto, né? Vou ler o que está escrito aqui. O amor não comemora a queda do outro e não se cala diante do que é certo, mesmo quando os dois custam caro, tanto para o seu ego quanto para a sua integridade. É isso. Fala bonita aqui que eu escrevi, hein? Fala bonita. Drop the mic. Drop the mic. Desculpa se eu não tô tão animadona hoje que nem eu tava ontem, porque eu estou cansada e tô com dor de cabeça. Mas eu queria muito gravar esse vídeo. E eu tô com fome também. Mas tudo bem, né? Eu queria muito, muito gravar esse vídeo. Agora vem a parte mais, que é a que eu falei. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Galera, não dá. Vai falar que isso aqui não é sensacional. Não dá. Mas enfim, o exemplo que eu botei... Eu tô tremendo a câmera porque essa mesa balança, gente. Vocês me perdoem. Lucas 23. O que é Lucas 23? É Jesus na cruz por nós. Ele carregou o peso de simplesmente todo o pecado da humanidade por nós. Entendeu? E não desistiu. Ele não desceu da cruz, né? Ele suportou até o fim o sofrimento por nós que a gente teria que sofrer, porque ele nos ama. Então, assim, passando por cada pedacinho, né? Tudo sofre. Vamos começar com tudo sofre, né? Que é o primeiro. O amor, ele não foge da dor, ele fica. Então, por exemplo, se a pessoa tá passando por uma coisa ali complicadíssima, ali, uma tempestade que ela tá passando, você não olha e fica, não, mas deixa ela passar. Quando ela sair, aí eu vou. Não, aí eu vou lá com ela. Não, é você tá com a pessoa assim, você vê a tempestade chegando e falar, então vamos nessa, então é isso que a gente vai? E vocês vão juntos, entendeu? Vocês passam pela tempestade juntos. Vocês não ficam, você não espera, não vê a pessoa passando sozinha. Você não foge da dor que é, né? Enfim, tudo crê. O amor, gente, ai, meu Deus, que coisa linda. Ele tem esperança em tudo. Entendeu? Ele tem esperança, cara. No seu processo, no processo do outro, no tempo de Deus, nos planos de Deus. Então, tipo assim, ele acredita, ele tudo crê. Mesmo quando não tem evidência visível, mesmo quando tudo fala que vai dar errado, mesmo quando tudo ao seu redor, eita, carambolas, seja pessoas, sejam situações, que você olha e fala, caraca, mas o que é isso que tá tudo convergindo pra dar errado? Eu não tô compreendendo. Você chega e fala, cara, tudo crê. O amor tudo crê. Então, assim, você tem esperança de que vai dar tudo certo. Você tem esperança de que você vai superar todas as coisas e que tudo vai dar certo no final das contas. Tudo espera. Como eu já disse naquela... Um pouquinho atrás, né? De... Raquel e... Jacó? Não lembro, hein? Vocês me perdoem. Vou até olhar aqui. Só um momento, galera. Eu esqueço os nomes das pessoas. Jacó, tava certo. Tá, continuando. O amor, ele tem paciência no futuro. Então não desiste do futuro que nem chegou ainda. Não abandone as coisas, entendeu? Quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem complicadas. Ele se relaciona um pouco com o tudo sofre. Porque assim, você tá na tempestade, você tá aguentando a tempestade ali com a pessoa, mas você tem que saber, você tem que ter esperança, você tem que crer, você tem que ter paciência que essa tempestade vai acabar. Entendeu? Que essa tempestade vai passar. Que vocês vão superar isso. Não tô falando isso só questão de relacionamento romântico, mas familiar, de amizade, o que for. Entendeu? Então não abandona. Porque as coisas ainda vão chegar. Tem que ter paciência, né? A gente não é que Deus trabalha devagar demais. É que o tempo de Deus é sempre perfeito. Nós que somos impacientes. Então assim, a gente tem que aprender a ter esperança e a ter paciência. E tudo suporta, né? O amor, ele aguenta o peso de tudo. O peso tá escrito aí, o peso do tempo, da dificuldade, da imperfeição do outro, da própria dor. Cara, vai falar que o Paulo não canetou? Vai falar pra mim que o Paulo não canetou? Não vai falar, né? Não tem como. Então, quando você desiste de um relacionamento, no primeiro sinal de dificuldade que ele traz, falando que você não tá sendo feliz, ou que não tem amor, entendeu? Não desista quando as coisas fiquem difíceis, não abandone as suas amizades quando elas deixam de ser convenientes pra você.
Você não tem que amar só enquanto é fácil, porque amar é difícil, galera. Amar é difícil, entendeu? Quando você ama de verdade, cara, por mais que você saiba o que você tem que fazer, o mundo não fica mais fácil, no sentido, tipo assim, você ainda vai passar por tribulações, se eu não me engano, em português, tribulations. Você ainda vai passar por momentos difíceis, mas você agora tem as armas para lidar com os momentos difíceis, os momentos de espera, os momentos de dor, os momentos de dúvida, entendeu? Quando você confunde o sentimento, que é a minha situação, quando você confunde amar alguém com sentimento, sei lá, de paixão, ou o seu sentimento de... A sensação, basicamente, que eu tô querendo dizer, que nem eu falei no começo do vídeo, que quando você sente muito, você ama muito, quando você sente pouco, você ama pouco. Tipo assim, não é sobre isso. O amor, ele não passa, ele não acaba quando a sensação acaba. Acho que muita gente tem dificuldade de entender essa distinção de que quando você tá com alguém e você, tipo assim, tá ali e pá, e vivendo a sua vida muito legal e tal. Quando essa fase, ela passa, ou quando, por exemplo, você está começando a enfrentar muitas dificuldades e as coisas ficam difíceis e o sentimento, tipo, a sensação de animação e de tudo diminui, você fica, caraca, não. O amor acabou, né, guys? O amor já se foi, assim, mas não é isso. Todas essas situações que eu citei aqui, elas não são amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso significa que o amor verdadeiro, ele não tem uma válvula, nenhuma cláusula de escape, entendeu? Ele tá ali pra isso, ele vai ficar. Mesmo quando tudo ao redor dele fala assim, não, vai embora, meu filho, já deu o que tinha que dar aqui, vamos embora, vamos ralar, vamos. Ele fica, entendeu? Porque ele suporta tudo, ele espera tudo, ele tem esperança em tudo. E é isso, galera. Ele fica mesmo quando custa as coisas de ficar. E, obviamente, eu espero muito que vocês estejam entendendo isso, que eu estou falando de coisas saudáveis, né? Tipo assim, quando está um relacionamento abusivo, uma situação abusiva, assim, isso não se encaixa, não fica em situações abusivas, tá? Mete o pé mesmo. E é isso. Então, eu tô falando em casos mais comuns, / gerais, entendeu? Não esses casos específicos. Então, acabamos agora aquela parte, que é do 4 ao 7. Então, vamos pro 8 ao 13, que é a parte final. Que é quando o amor é maior do que tudo. Basicamente, eu não lembro se eu falei quando eu tava falando dos outros, mas como eu dividi essas partezinhas, como é que eu titulei elas aqui no meu negócio? Eu titulei do 1 ao 13 de que valem as ações sem amor, do 4 ao 7 do que é o amor verdadeiro, e o 8 ao 13, que é o amor é maior do que tudo. Então, vamos lá. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Assim acaba 1 Coríntios capítulo 13. Vamos passar por essas partes que eu falei aí. Primeiro, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, tudo passará. Basicamente, o que ele está falando é que tudo que é grande, tudo que impressiona, tudo que a gente olha e fala, caraca, tudo isso tem prazo de validade, exceto o amor. O amor, ele é a única coisa que atravessa o tempo, que sobrevive tudo, que permanece quando todo o resto desaparece. Por quê? Porque Deus é amor e Deus nunca acaba. Então o amor também nunca acaba. Ele tá ali, independente de tudo. Ele vai sobreviver, entendeu? Vai tudo acabar e o amor é o que vai restar. Continuando, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele está dizendo que a gente não sabe de tudo. Que a gente enxerga pela metade, que a gente entende pela metade, que a gente profetiza pela metade. E tá tudo bem, até porque só quem sabe de tudo é Deus, né? Então, assim, eu mesmo que tô falando essas coisas aqui pra vocês, eu não sei de tudo, né? Eu posso estar falando isso aqui e posso não estar completamente internalizada com o que eu tô falando. Então, essas palavras aqui não são minhas palavras, são palavras de Deus. E com elas que eu tento aprender todos os dias um pouquinho mais.
né? Tentar ser uma pessoa melhor, tentar amar o meu próximo do jeito que eu deveria amar, tentar amar Deus principalmente, né? Do jeito que eu deveria amar, que é o jeito que eu falei ali. Então o problema não é saber de tudo, quer dizer, não é... Opa, me perdi onde eu tava aqui. Calma, galera. Mas enfim, o problema não é você saber, você não saber de tudo, é você achar que você sabe, é você viver como se você soubesse. Que, obviamente, a gente não é assim, a gente não sabe de tudo, quem sabe de tudo só é Deus. Então é a humildade em você reconhecer isso, que você só enxerga em parte. E isso muda a forma como você trata as pessoas, né? Da forma de você não ser arrogante, da forma de você não tratar elas como inferiores e a moto passando, né? Então, enfim, é isso. A gente tem que aprender que a gente não sabe de nada. Como dizia Aristóteles também, né? Só sei que nada sei, né? Pois é, só sei que nada sei. Continuando. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que ele está falando? O que ele está querendo dizer com quando vier o perfeito? Quando vier a volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar. Porque tudo que a gente conhece aqui é parcial. O nosso amor, por enquanto, ele ainda é parcial. A nossa fé, ela é parcial. O nosso entendimento é parcial. E também tudo bem, né? Só que quando Jesus voltar, a gente vai ter essas coisas por completo. As coisas que são em partes, elas vão desaparecer. Porque elas agora, a gente caminha a nossa vida com as coisas em partes. Só que quando a obra terminar, né? Que é uma própria analogia que faz na Bíblia, né? Que eu até coloquei aqui. A gente vai conseguir ficar de pé sozinho. Porque atualmente... essas coisas que a gente tem em parte, elas são nossos alicerces, obviamente, porque como nós sabemos de tudo, a gente tem que se apoiar no que a gente sabe, no que a gente entende. Enfim, a Bíblia fala, não se apoia no seu próprio entendimento, entregue a Deus todas as coisas, reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele indicará as suas veredas. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer, não é pra gente, tipo assim, achar que a gente sabe tudo, é porque essa parte que fala na Bíblia, Provérbios e alguma coisa, ela fala sobre entregar pra Deus os seus planos e tudo mais, não achar que você sabe de tudo. Então, é isso, a gente vê tudo em parte, a gente entende tudo em parte, e Deus vê tudo, né? Deus vê o quebra-cabeça inteiro, a gente só vê as pecinhas. Então, assim, é isso, né? Enquanto a gente só tem em parte, a gente trabalha com o que a gente tem, mas uma hora o perfeito vai vir, e a gente vai ver tudo do jeito certo, tudo sem ser em parte. Aqui, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, é o que eu falo aqui no canal, né? É a gente estar sempre no processo de melhora, sempre no constante aprendizado de nos tornar a pessoa que Deus quer que a gente seja. É a gente caminhar em direção ao perfeito, mesmo sabendo que o perfeito é muito longe, que a gente nunca vai chegar lá, né? Mas, enfim, é basicamente o que nos mantém no caminho certo, né? O amor. Então, gente, é o amor por Deus, o amor pelas pessoas. É isso que nos mantém querendo ser melhor e caminhando nesse processo, né? Que nem falei lá no início, que acima de tudo a lei dos profetas e não sei o que, sei que lá, que eu falei lá, que é de a gente amar a Deus e depois amar o próximo. Então, é isso que nos faz ser melhor, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Aí vem a parte que ele fala de quando ele era menino, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. O que ele está querendo dizer? Que amadurecer é deixar para trás a forma como a gente vê o amor, como a gente enxerga o amor. Por quê? Quando a gente é menino, quando a gente é criança, o amor de criança é muito bonito, ele é muito puro, mas ele também é muito incompleto, no sentido de que ele é dependente. O amor de criança, ele chora quando ele não recebe o que ele quer, ele fica com raiva, ele se emburrece. Ele cobra muito. Então, assim, crescer no amor, ele é doloroso, porque é abrir mão de pensar só em si e pensar no próximo, é abrir mão das suas próprias necessidades e pensar na necessidade do próximo, né? Não é o amar porque é o amar porque você, né? Então, assim, é sobre aprender que esse amor aqui que eu tô tudo falando, a gente não tá vendo isso, eu não tô falando isso aqui pra vocês no sentido de que, é um amor que a gente tem que esperar receber. Não, é um amor que a gente tem que esperar dar ao próximo, a pessoa que tá do nosso lado, entendeu? Então é isso que ele quer dizer. Próximo. Eita, tô com medo da bateria que acabar. Espero que não acabe, torçam para que não acabe. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido.
Esse negócio do espelho obscuramente é porque na época do Paulo não tinha espelho que nem tem hoje, né? Então era metal polido. Então era tudo meio turvo, meio distorcido. Que era assim que ele tá querendo dizer, né? Que a gente vê. A gente não vê com clareza total. Mas um dia, que ele tá falando, veremos face a face. Que é quando Jesus voltar. Né, galera? Então, assim, basicamente... calma, deixa eu voltar aqui pra ver se eu tô falando certo. Tô falando certo. Que se você parar pra pensar, o amor é o que mais nos aproxima da visão que Deus tem sobre nós. Porque Deus nos ama incondicionalmente, independente do que a gente faça. Obviamente, ele não aceita, não ele não aceita, mas ele não gosta de tudo que a gente faz, né? Quando a gente comete pecados e tudo mais. Mas ele nos ama, porque né, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Né? Essa frase, se eu não me engano, ela não tá na Bíblia, tá? Ela é só um ditado popular, mas eu posso estar falando abobrinha. Enfim. É isso. Continuando o próximo, eu acho que é o último. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Vamos analisar isso. A fé move montanhas. A fé pode qualquer coisa. Ela é a base de tudo, inclusive, né? Se a gente não tem fé, a gente tem o quê? A gente tem nada, né? Porque a base da nossa religião, do nosso acreditar em Deus e tudo mais é fé. Porque a gente acredita em coisas que a gente não vê, mas que a gente sente. Então, assim, só que quando a gente ver face a face, a gente não vai precisar de fé, porque vai estar ali na nossa frente, entendeu? A gente não vai precisar, ter o sentimento de sentir. A gente vai saber, vai estar ali, vai estar na nossa frente, vai ser uma coisa palpável praticamente. Então, a gente não vai mais precisar da fé, né? Esperança. Esperança é a coisa que nos sustenta nos momentos obscuros, né? Nos momentos onde a gente está no fundo do poço. Ela é o que nos sustenta, porque a gente sabe que vai vir o melhor, a gente sabe que coisas boas estão para chegar. Só que quando Jesus voltar, né, e quando vir o perfeito, a gente não vai precisar mais de esperança, porque a gente vai estar no final. É aquilo ali, entendeu? Não vai ter mais o que esperar chegar. E o amor não. O amor permanece. O amor é aqui e é lá, entendeu? O amor é agora e é daqui para sempre, entendeu? O amor é o começo e o fim. Olha isso, o amor é o mandamento, ele é o mandamento e ele é o cumprimento do mandamento. Tipo assim, o amor é tudo, galera. O amor, ele é assim, doideira total. Então, o maior de todos é o amor, né? E é isso, né, galera? Que é a passagem aí que eu queria passar para vocês. Agora, a gente falou de muitas coisas. Deixa eu abrir meu negocinho aqui. Nós fizemos o início, nós contextualizamos, nós falamos da realidade atual do amor, nós falamos da transformação de Paulo, nós falamos do que é o amor verdadeiro em todas essas partes que eu fiquei falando aqui com vocês. Mas, vamos lá, como que a gente alcança esse amor? Né? Porque, falando assim, é uma coisa perfeita, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim, que é tão distante de nós, né, se a gente for parar para analisar. Mas, tá, vamos lá, como é que a gente faz? Tiago, ele, no livro de Tiago, ele fala que que obras sem fé são mortas. Tanto que é o que a gente já falou lá de que não vale nada se não tiver amor. Enfim, mas como é que a gente pratica esse amor? Fazendo uma analogia primeiro, se eu quiser pegar o meu celular aqui agora e tacar nesse computador, que tá aqui na minha frente, que tá me gravando, eu tenho, né, que pensar antes de fazer. Então, assim, eu não consigo. Todas as ações que a gente faz, a gente pensa um pouquinho, por mais rápido que seja o pensamento, por mais, entendeu, louco que seja, ou automático que ele pareça, ele tá lá. Ele tá no seu subconsciente. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso é que é impossível você mudar o seu comportamento, as suas ações, se antes você mudar o seu pensamento, né? Tanto que fala assim, aqui, ó, Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, então vamos lá. A única forma de você ser transformado, assim como Paulo foi, é através do Espírito Santo, galera. Você não vai mudar os seus hábitos da noite pro dia só por tentar mais. Obviamente, isso é uma parte importante, você tentar mais. Obviamente, isso é uma parte importante. Mas não é a coisa que vai te fazer mudar, né? O que você precisa? Você precisa que o Espírito Santo dentro de você seja renovado. Acho que é renovada a palavra mesmo. Aqui, ó. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, assim, é só Ele que pode fazer a gente mudar. Porque quando a gente pede a renovação do nosso espírito, quando a gente pede essas coisas para Deus, para nos fazer melhor, para nos fazer amar mais o próximo e tudo mais, e relacionado ao Espírito Santo, isso é muito louco, porque realmente acontece naturalmente. Não é uma coisa que você tem que pensar demais antes de fazer. Tipo assim, você automaticamente se torna uma pessoa que pensa mais no próximo, entendeu? Que quer fazer mais o bem. É muito louco, porque eu tenho experienciado isso na minha vida. Então, tipo assim, você é uma pessoa que naturalmente vai ter menos raiva, você vai conseguir se controlar melhor. Tudo caminha pro que você quer ser, pro amor, entendeu? Então, basicamente, é isso, né? Jesus morreu por isso. Jesus morreu para que nós recebêssemos o Espírito Santo dentro de nós, para que nós não tivéssemos que lutar sozinhos. Porque a carne é fraca, né, galera? Tem até um versículo muito bom, que eu não tô com ele aqui agora, mas é basicamente que fala sobre o Espírito Santo dentro de você, porque os desejos do Espírito Santo são diferentes, são opostos aos desejos da carne. E o Espírito Santo está dentro de você para te impedir de fazer o que você quer. Então, assim, no sentido que eu tô falando aqui, é de você não agir conforme a sua natureza fraca, a sua natureza humana, né? A sua natureza pecaminosa, que vem com raiva, que vem com ganância, que vem com luxúria, que vem com todas essas coisas. Então, a única coisa que pode te transformar, que pode te mudar, te fazer caminhar a ser uma pessoa melhor nesse sentido de relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus mesmo também, é o Espírito Santo. Então você tem que pedir para Deus, tem que se entregar para Deus, falar, cara, me renova. Tem aqui, ó, uma passagem, na real, algumas passagens sobre isso. Aqui, ó, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 ao 27. É assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, assim, é sobre isso, é sobre se entregar, você ser renovado, né? Ser feito novo no amor de Cristo, porque Ele te amou primeiro, e você tem que amar como Ele te amou. Então, assim, como Jesus foi até Paulo no caminho de Damasco, Ele pode ir até você agora, entendeu? Você não precisa merecer, você não precisa estar pronto, você não precisa estar com tudo resolvido na sua vida, entendeu? É só ser, porque Deus não espera isso de nós, né? Deus sabe que nós somos fracos, mas Ele está sempre disposto a nos ajudar, e Ele está sempre conosco, em todos os momentos, saiba disso. Então, assim, você não precisa fazer nada mirabolante, você não precisa fazer uma grande oração bonita e se entregar e não sei o que, papapá. Que isso? Luz? Fez ser a luz aqui? Que loucura, hein? Acho que foi porque eu me movimentei assim. Ele, falou, vou dar luz. Mas enfim. Aqui, ó. Você pode se inspirar em Davi, que é em Salmos, capítulo 51, versículo 10, que é: cria em mim, ó Deus, um coração novo, e renova em mim um espírito reto. Pode pedir isso pra Deus. E com certeza Ele vai te ajudar. Porque Deus quer que a gente caminhe nesse caminho perfeito, né? Deus quer que a gente tente ser melhor todos os dias. E com isso, a gente chegou nesse episódio com uma pergunta muito simples, né? Que é o que é amar de verdade e por que ele não é só um sentimento. Então, respondendo isso, o amor não é o que você sente, não é as suas sensações. O amor é o que você escolhe todos os dias, em cada detalhe. Eita, estão me ligando de novo, galera. Vocês esperam um pouquinho, só pra eu responder aqui. Falar que eu não morri. Tô bem. Não morri. Enfim. Tá, continuando. O amor não é o que você sente, né? O amor, ele é uma escolha diária em cada detalhe, em cada pessoa que está ao seu redor. Ele é paciência quando você quer cobrar o outro. Ele é bondade quando você não quer, né? Quando você quer ser rígido, quando você quer falar uma coisinha, uma pobrinha. É você pedir perdão quando você quer guardar rancor, quando você sabe que você tá errado, mas você tem que pedir perdão, entendeu? É ficar, mesmo quando tudo ao seu redor te diz pra ir embora. É basicamente isso. Uma reflexão legal aqui que eu anotei até pra falar, que você já parou pra pensar que em todas as línguas, em todas as culturas do mundo, em todas as coisas assim, existe a palavra amor, o que pra mim é muito louco. Porque, por exemplo, deixa eu ver a bateria aqui. Porque, por exemplo, já do português para o inglês já não tem a palavra saudade. Não existe tradução da palavra saudade, que, na minha opinião, é uma palavra muito menos complexa do que amor. Então, assim, porque saudade, pelo menos, a gente consegue descrever. A gente sente falta de alguém, sente, sei lá, nostalgia, não sei o quê. A gente consegue descrever, mas o amor, ele não cabe em palavras, né? Mal cabe em palavras. Tem gente
Tem gente que consegue descrever muito bem os sentimentos dos outros, consegue descrever muito bem o amor, mas mesmo assim, nessa tão boa descrição, nunca é exatamente o que a gente sente, porque é um sentimento muito complexo, é um sentimento muito intenso e muito multifacetado, né? Então, assim, mas eu acho que isso acontece, por exemplo, das palavras, né, do que amor existe em todas as línguas, porque Deus também é amor, e Ele tá em todo lugar, e Ele tá em todas as pessoas, entendeu? Eu acho isso um jeito bonito de pensar. Enfim. E também, anotei aqui pra falar pra vocês, do Evangelho de João. Se você já leu o Evangelho de João, você sabe que ele toda hora ficava se chamando, ai, que o discípulo amado, o discípulo que Jesus mais amava, não sei o quê. E quando você lê, você vê aquilo a primeira vez, você fica, cara, mas João tá se achando especial? Como é que é o negócio? João tá se achando melhor que os outros? Mas não é sobre isso, né? João, ele tá falando o discípulo mais amado, porque é o jeito que o amor de Jesus fazia ele se sentir, como se ele fosse a única e mais amada pessoa do mundo. Então, eu acho isso muito bonito. E também é assim que Deus te vê. É assim que Deus te ama. É o amor de Deus, o amor de Jesus por você, ele faz com que você se sinta único, né? Isso é muito bonito. Então, assim, se você se viu em algum dos exemplos que eu trouxe aqui hoje, alguma coisa que eu falei, não é pra você sair daqui condenado, se sentindo condenado. É pra você sair daqui se sentindo bem, no sentido de que você sabe que tem alguém que tá cuidando de você e que tá disposto, tá disponível a te ajudar quando você quiser. Então, assim, do jeito que você tá, aonde você estiver, na situação que você se encontrar, Deus tá ali pra você. Jesus tá ali pra você. E antes de encerrar, eu quero falar uma coisa específica que eu falei no começo do vídeo, que eu falei que eu queria falar pra vocês ficarem até o final. Não sei se vocês ficaram, porque 1h21 já que eu tô gravando aqui, esse vídeo vai ser postado na íntegra, porque eu prefiro postar na íntegra mesmo. É porque eu tenho preguiça de editar? Será? Claro que não. Né? Óbvio que não. Mas acho que não tem muita coisa pra cortar, né, também. Seria só o quê? Eu bebendo água, eu recusando ligação, eu mandando mensagem, eu vendo se tem gente passando aqui, com medo de ter vergonha. Mas enfim, a mensagem que eu tô querendo passar pra vocês aqui agora é que se você ama alguém, não desiste dessa pessoa, cara. Entendeu? Não importa quem for, se for um relacionamento, se for um familiar, se for uma amizade, se for alguém que você perdeu da sua vida, se for alguém que não chegou na sua vida ainda, não desiste de lutar por essa pessoa, sabe? Não desiste de correr atrás, porque amar de verdade, gente, vale muito a pena. Entendeu? Assim, se você tá com dúvida, se você tá confuso, se tá passando por 1 milhão de pensamentos na sua cabeça, cara, pede pra Deus iluminar os seus pensamentos. Pede pra Ele, tipo assim, colocar os sentimentos certos no seu coração e os pensamentos certos na sua cabeça. Porque todas as possibilidades, ficar imaginando os e não sei o que, papapá, cara, isso te corrói por dentro. Então você tem que se entregar pra Deus e falar, cara, eu confio no que você quiser pra mim. Entendeu? Eu confio nos planos que você tem pra mim. E você não tem que se agarrar às coisas com força, entendeu? No sentido de que, tipo assim, se você agarra as coisas que você quer, você também não consegue receber, você fica de mãos fechadas, você não deixa Deus trabalhar na sua vida, entendeu? Abre as mãos e deixa Deus trabalhar pra você, porque o que for pra ser, vai ser, entendeu? Não tem nada impossível pra Deus, por mais louca que pareça a situação que você está experienciando agora, que pode ser, não deixa com que isso te desanime. Porque Deus faz todas as coisas, consegue fazer tudo o que Ele quiser. E o que for para ser, será. O seu futuro já está escrito. Deus já está lá. Deus já viu, entendeu? Então você tem que confiar. Você tem que tirar essa ansiedade do seu coração. Você tem que confiar mesmo. Basicamente confiar. E corre atrás do que você quer para sua vida, de quem você ama. Porque eu acho isso muito importante. E é isso. Se Deus não te conceder, né, basicamente, o que você quer, saiba que Deus tem planos muito maiores pra você, que você não consegue enxergar agora, porque nós vemos em parte. Pois é, mas se for pra ser, vai ser. E não desista. Lute pelo que você quer. Talvez eu já tenha falado isso, mas eu tenho probleminha, então eu esqueço. Enfim, aqui ó, eu até botei um salmo. Salmos 37, não, capítulo 37, versículo 5, que é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, o que você tem que fazer? Entrega. Entrega para Deus. Tira a ansiedade do seu coração, independente de qual for a situação, e confia que Deus vai fazer o melhor para você, entendeu? Mesmo que você não consiga ver agora, confia em Deus. Deus é bom demais, gente. Deus não falha nunca. Deus está sempre ali com você. Independente de qualquer coisa. Deus está sempre ali com você. Então, assim, tudo que eu falo aqui,
do começo ao fim, também é uma mensagem pra mim, coisas que eu preciso ouvir, porque eu também quero escolher amar todos os dias e melhorar o meu amor pelo outro e por Deus todos os dias também. Se esse episódio chegou até você, com certeza não foi por acaso, porque eu não acredito que nada seja por acaso nessa vida. Comenta o que você achou, dá um like se você gostou, se você viu até o final. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com quem você gosta, com quem você acha que precisa ouvir isso que eu falei. Enfim, esse foi o nosso segundo episódio do Devir Podcast. Muito obrigada por ter confiado o seu tempo aqui comigo, se você viu até aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema, dúvida ou qualquer coisa que você queira comentar, comente, que eu vou ver. E eu acho que é isso, galerinha. Fiquem com Deus aí, fica com Deus você que tá vendo esse vídeo. E eu espero te ver de novo no próximo episódio. Um grande beijo no seu coração.